Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar desse tema aqui descrito. A simplicidade da teoria da partida dobrada derruba reputações. Quer dizer, mais ou menos o seguinte: ela é tão simples, que não se presta atenção nela, e por não se prestar atenção nela e saber exatamente o que é que ela significa e qual a importância que ela tem, ela derruba reputações dos mais importantes profissionais da área de economia, por exemplo. Tá certo? Que a área de economia, com certeza, teria que conhecer profundamente a teoria da partida dobrada, porque ela é a gênese da economia. Ok? Vamos lá. O que é a teoria da partida dobrada? É de uma simplicidade inimaginável. É uma teoria contábil que diz que cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Muito simples. E vamos apresentar um exemplo aqui para ver o que significa isso. Vamos imaginar que eu quero aumentar esse estoque. Se eu quiser aumentar esse estoque, eu vou ter que comprá-lo. Se eu quiser comprar à vista, vou comprar mais 100. Se eu comprar 100, eu tiro do caixa e ele fica com 100. Tá certo? E, como eu comprei 100 de estoque, ele vai passar a ser 900 aqui. Correto? Então, o que ele está dizendo? É outra maneira de você olhar, dizer assim, olha, o que se diminui em um valor, se acredita igual valor em outro lugar, não altera a situação. O que aconteceu aqui? Eu diminui o caixa em 100 e aumentei o estoque em 100. Então, isso não tem efeito nenhum sobre o que está acontecendo aqui, sobre essa empresa. Do ponto de vista incremental, não houve nada. Porque o patrimônio líquido dessa empresa continua 1.000, porque é 1.000. A única coisa que houve foi mudanças financeiras, menos caixas e mais estoque. Só, exclusivamente, houve isso. Por exemplo, agora, eu posso querer, se eu quiser tirar mais 50 aqui, eu posso aumentar aqui, tá certo? E isso não me altera nada. É isso que essa teoria quer dizer. Se você faz uma diminuição de um valor, de um item, e acrescenta em outro, não vai alterar aqui o balanço da sua empresa. Só isso, exclusivamente isso. Agora, qual a importância dessa teoria? Essa teoria é de uma importância inimaginável. Essa teoria foi escrita em 1494 pelo pai da contabilidade, o Luca Paciolo. Ele, num livro de aritmética e aritmética e outra coisa, vou me lembrar daqui a pouco. Um livro sobre aritmética e geometria, ele descreve a teoria da partida dobrada. Essa partida dobrada que eu acabei de dizer. Todo débito corresponde a um crédito igual valor. Isso aí, naquela época, elevou o nível da contabilidade ao de ciência. Então, a contabilidade passou uma ciência contábil. Eu vou tratar de outros assuntos num livro meu, que eu acabo de publicar, está aí na Amazônia, se chama Mastering Accounting 5G. Uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma. É um livro muito importante. Porque esse livro eu mostro que a contabilidade ainda não é uma ciência. Pretendia-se que ela fosse, com essa teoria da partida dobrada. Mas a aplicação da partida dobrada, na prática, foi errada. E esse erro continua desde 1494 até hoje. Ninguém nunca mostrou esse erro. E eu venho há 40 anos com a cabeça fervendo, o que eu nunca consegui engolir
que o ativo de uma empresa seja representado por contas devedoras, como é atualmente a contabilidade. Isso me dava um nó na cabeça, me dava insegurança a respeito dos números, se eu estava fazendo certo, se eu estava lendo certo, se eu estava compreendendo certo. E eu acho que isso perpassa pela cabeça de qualquer profissional que atue na área de contabilidade. Ninguém não consegue explicar por que o ativo é constituído com contas devedoras. O ativo, na realidade, é a própria empresa. Como é que a empresa pode ser constituída com coisas devedoras? Não dá para entender. E mais ou menos uns 40 anos que eu venho lutando na área de contábil, como profissional, atuando diretamente nas empresas, como controle de empresa, como diretor financeiro, né? Eu venho tratando disso, venho constantemente buscando saber e entender isso. E aí, recentemente, eu resolvi fazer esse livro, porque eu tive uma ideia e comecei a chegar à conclusão e constatei realmente o erro na contabilidade tradicional hoje, que até hoje esse erro existe. E nesse mesmo livro eu corrijo o erro. E aí nós vamos ter uma contabilidade realmente, uma contabilidade que merece a confiança, que hoje não merece. É muito complexa a contabilidade exatamente por esse erro. Tá certo? Então, mas isso nós vamos tratar em outro momento. A importância dessa teoria é importante, primeiro porque ela consegue botar a contabilidade em evolução, apesar do erro. E aí houve uma criação de empresas aceleradas, porque não existe empresa sem contabilidade. E a contabilidade foi feita exatamente para isso, para atender à necessidade das empresas. Registros das suas transações, acompanhamento do desenvolvimento dela, os resultados econômicos, etc. Então, a primeira importância fundamental da teoria da partida dobrada é colocar contabilidade no nível avançado do que era antes. Depois, nós temos também a moeda. Eu recentemente tenho estudado muito sobre moeda e tenho olhado e percebido que é uma confusão total a moeda, desde o início, quando vem se estudando a moeda, até hoje. Muda de padrão ouro, daqui a pouco é teoria quantitativa da moeda, e não tem certeza do que está acontecendo. Hoje em dia, todas as moedas são fiduciárias. As moedas são fiduciárias. E dificilmente se encontra uma pessoa que defina a moeda com clareza. Aliás, a grande maioria dos economistas andam por aí dizendo que a moeda é uma mercadoria. Isso é coisa do passado, isso não existe mais. Outra coisa, tem muita gente dizendo que o Bitcoin poderá ser uma moeda. Não vai ser nunca. Porque a moeda fiduciária chegou ao limite da simplicidade. Não custa nada a moeda fiduciária. Não é? Os bancos emitem, acreditam nas contas digitalmente, não tem nada. Às vezes tem um papel moeda só, então um custo mínimo. Então, Bitcoin é uma mercadoria, é um investimento e não pode ser considerado como uma moeda. Porque, inclusive, com o desenvolvimento do mercado financeiro, esse desenvolvimento fenomenal que está acontecendo ainda no mercado financeiro, a própria moeda não precisa ser uma reserva de valor, perdeu, não tem reserva de valor. Se eu ganho alguma coisa aqui em moeda, acredito num banco, eu invisto. Eu não vou botar meu dinheiro debaixo do colchão. Eu não vou guardar um dinheiro enorme dentro de um cofre na minha casa. Não existe mais necessidade disso. Isso cada vez está desaparecendo. As moedas vão ser digitais, completamente digitais. Como é que pode voltar? É como se voltasse ao sistema do padrão ouro. Não pode se voltar mais ao sistema do padrão ouro. Não existe mais necessidade de uma moeda com lastro, com qualidades físicas
Não existe mais isso. Tá certo? Então, a moeda, a teoria quantitativa da moeda é responsável por isso. Porque hoje em dia basta a moeda ter... A moeda é adotada por um governo, cria a moeda, diz que a moeda ali é aquela moeda, ele força o curso dessa moeda. Quando o governo quer gastar, quando gasta, ele cria moeda. Então a moeda serve como unidade de conta que daqui a pouco toda a sociedade utiliza a moeda. E todo mundo passa a confiar. Daí o nome dela fiduciária. Ela é garantida pelo governo. O governo recebe essa moeda. Você paga todos os seus compromissos que tem com o governo com essa moeda, determinada pelo governo. Qual é a necessidade que você tem de reserva de valor? Não tem mais necessidade de reserva de valor. Então, esse pessoal que anda falando na moeda uma mercadoria, pensa que ainda a moeda tem necessidade por reserva de valor. Não existe mais essa necessidade. Acabou. O tempo mudou, meus amigos. O tempo mudou. Então, Bitcoin ou qualquer criptomoeda jamais será uma moeda vigente em um determinado país. Ok? Bom, tem outra coisa importante nessa teoria da partida do grado, que é difícil você colocar na cabeça, por exemplo, dos economistas. É que a criação da moeda do nada pelos bancos. Ou seja, se você vai ao banco e quiser tomar 100 mil emprestado, e o banco não tiver dinheiro na hora, mesmo assim ele pode te emprestar. Porque através do débito e crédito, ele faz o seguinte: tenho a receber de você que está tomando meu dinheiro 100 mil, e tenho a pagar a você 100 mil. Esse a pagar você, ele dá um talão de cheque e abre uma conta para você. E você sai e compra seu carro. Compra seu carro, vai rodar, seu cheque vai para um banco, de um banco vai para outro, de outro volta para o banco que ele emprestou dinheiro. Se esse banco, por acaso, na compensação de cheque, esse empréstimo voltou, se ele tem crédito, mesmo tendo esse cheque de 100 mil, está resolvida a questão. Pode tranquilamente. Se ele não tiver, o que ele faz? Ele toma emprestado. O Banco Central está aí para isso. A função que ele tem de último emprestador. Então, a moeda foi criada do nada. É diferente até do que Jesus fez com o vinho. Jesus fez com o vinho, ele chegou no lugar, e lá, e o vinho estava lá, e não dava para o pessoal que estava lá. O que ele pegou? Pegou aqueles vinhos e transformou em várias garrafas de vinho. E foi suficiente para atender o pessoal que estava lá. Na realidade, é o que ele fez. Multiplicou o vinho, ele não criou. Quando se cria é do nada. O banco também multiplica a moeda. É através da reserva fracionária. Que muitos economistas pensam que isso é criação de moeda. Não é criação. A reserva fracionária, você não cria moeda, você multiplica. A reserva fracionária é um controle efetuado pelo Banco Central que determina a taxa básica que os bancos devem depositar como reserva fracionária, e com isso ele pode emprestar o resto. Por exemplo, se eu vou ao banco e deposito 100 mil reais, o banco tira, vamos supor, 10%, se a taxa de multiplicação for essa, ele tira 10% e 10% ele deposita no Banco Central. E os 90 mil que ele fica, restante, ele pode daí emprestar. E assim por diante. Isso se chama multiplicação da moeda com reservas fracionárias, não criação de moeda. Criação de moeda só existe quando o banco empresta sem nada. Se você vai ao banco, eu quero R$1 milhão. O banco ele empresta R$1 milhão. O que ele faz? Débito a receber de você, entrega a você um talão de cheque. Não tem mais talão de cheque hoje em dia, mas qualquer instrumento que você possa sacar. Aí você sai, vai sacando e vai mandando para os outros bancos, etc., para o próprio banco. E vai sendo tratado isso na Câmara de Compensação do Banco Central. Se por acaso esse banco que emprestou R$1 milhão, ele não tem moeda suficiente, ele não tem
dinheiro suficiente para liquidar os cheques que vêm na conta de compensação, ele vai simplesmente ao Banco Central e o Banco Central o ajuda, cobre a necessidade dele de dinheiro. Tá certo? É isso aí que se dá a criação de moeda. Portanto, meus amigos, isso aqui é muito importante para a gente entender. Entender que existe a possibilidade de multiplicar moeda e existe também a possibilidade de criação de moeda do nada, pelo sistema financeiro que é adotado, que foi criado para isso. E esse sistema financeiro, que foi criado para isso, ele favorece perfeitamente os bancos. Para mim, a fonte maior de inflação no Brasil e em qualquer lugar do mundo é o sistema de crédito. E ainda mais quando o sistema de crédito tem um banco central com a função de emprestador de última instância. Por quê? Porque os bancos particulares podem emprestar à vontade. Eles emprestam à vontade. Quando ele cria dificuldade, ele vai ao banco. E o Banco Central tem a obrigação, ele tem a obrigação de ajudar os bancos em dificuldades. Tá certo? Então é por aí, meus amigos. Então até a próxima. Esse assunto é um assunto importante, é um assunto que seria muito grande para, de uma vez só, tratá-lo. O vídeo ficaria muito grande, pesado. Eu divido em duas partes. Então essa é a primeira parte. Então daqui a pouco teremos a segunda parte, tá bom? Ok? Muito obrigado pela atenção.